Estamos aqui com mais um Pinga Fogo, hoje recebendo um convidado especial, o Dr. Flávio. O Dr. Flávio é conhecido de todos em Araçatuba e na região. Ele vai dar as boas-vindas deles aos nossos acompanhantes, os nossos ouvintes, e passar a mensagem que ele veio trazer hoje, muito importante para todos que acompanham o Pinga Fogo. Dr. Flávio, por favor. Primeiro agradecer o convite, fico honrado e espero poder colaborar com o programa e podemos falar tudo aqui que for questionado. Estou à disposição. Aquela câmera lá para o senhor, tá? Sim. Dr. Flávio, o senhor é atuante na área médica e atuante na área política. É reconhecido como idealista e uma pessoa que tem uma visão meio diferenciada de Araçatuba. O senhor foi eleito pelo PSDB na primeira eleição, muito bem votado, participou da mesa diretora, depois o senhor foi para o PP, teve uma imigração partidária. O senhor poderia dizer para nós o porquê dessa migração partidária? O senhor se desencantou com os partidos políticos, com o sistema político de Araçatuba, e hoje o senhor foi para o Republicano, o senhor está no Republicano, né? Gostaria que o senhor falasse sobre essa sua carreira política e tal, para os nossos acompanhantes começarem a entender um pouco da sua vida política. Só uma correção, Pedro, o partido inicial foi o PMDB. Ah, PMDB. Tá. PMDB. Aí depois virou MDB, tá? Então foi assim, mais ou menos um resumo. Eu já era do PMDB como filiado, por várias questões. Histórico do MDB. Tava lá filiado, mas não fazia parte de nada de política. Eu sempre gostei, sempre quis participar. Foi quando veio um momento de falar assim, com a família, tudo isso, falou assim, vamos tentar? Como eu estava no MDB na época, e eu via condições ali de tentar ter uma chance, pelo menos, para a eleição, né? Isso como vereador, tá? Eu falei, vou ficar aqui mesmo, e pedi permissão ao presidente do partido. Falei, olha, se autoriza, porque assim, você sabe como é que funciona, eu posso me candidatar, tem espaço para mim aqui me candidatar como vereador? Ele falou, sim, vem para cá. Assim, vamos lá. E foi que eu fiz uma campanha. Foi uma campanha, eu falo, muito tranquila, viu, Pedro? Assim, modesta, no meu consultório, com amigos, pacientes, e consegui me eleger. Na primeira tentativa eu me elegi. 1.658 votos. Araçatuba tem um histórico de prefeitos médicos, né? Teve o Cotrim. Teve. Vereadores. Vereadores. Tem o próprio Maluli. Tem um histórico de médicos. O partido que o senhor passou, assim, que mais chamou a atenção do senhor, que o senhor sentiu com mais respaldo do diretório local, foi o MDB? Não, o MDB, na época, ele não tinha essas reuniões, assim, para discutir pautas, tanto é que eu tinha liberdade total para poder votar como eu pensava, não tinha reuniões. Sim. Aquilo no começo era bom, porque eu queria essa independência, mas depois começou a me faltar como se fosse um respaldo para discutir os assuntos com colegas partidários, né, e não tinha. Foi um dos motivos que me fez a buscar outros grupos. Foi aí que na próxima eleição, Pedro, eu fui para o PV. Porque o partido, teoricamente, ele é dito como de esquerda e agora o é. Né? Que ele fez uma filiação. Saiu do armário. Isso. À época, ele tinha esse viés de esquerda, mas o grupo local, o grupo de Araçatuba, era totalmente de direita. Foi onde eu encontrei acolhimento e pude ali levar os pensamentos nossos nessa linha de pensamento. Foi por isso. O PV de Araçatuba era mais os idealistas ambientalistas, o pessoal mais... E o grupo que coordenava quando eu fui para lá, local, né? Era o Rodrigo Ataíde, um pessoal, filho do seu Zé Bauer. Ele tinha um grupo muito bom de pessoas ali que a gente podia debater, eles que eu queria. Fui buscar um grupo e encontrei. Por isso que eu fiquei no PV nesse momento e disputei a eleição no pleito seguinte para prefeito. Depois eu posso te falar como é que foi tudo isso. Aí, só falando da migração partidária, para poder fazer o percurso, disputei a eleição seguinte para prefeito no PV, pela questão de grupo, não é? Aí não tive sucesso e aí veio a candidatura para deputado a convite do PP, Progressistas. Então eu fui para o Progressistas por esse motivo. Tem grupo no Progressistas? Não tinha também, mas eram as circunstâncias. E agora eu fui convidado para o Republicanos, né, que agora eu estou filiado ao Republicanos. Por que essa migração, Flávio? Por isso, por questão de grupo. O partido, Pedro, a gente sabe, não é? Ele não diz necessariamente os caminhos e os pensamentos.
É porque o pessoal olha muito lá em cima, né? Muito Brasília, né? O local é totalmente diferente. Os diretórios municipais, eles têm outra característica, Outra né? característica. São mais próximos e o envolvimento é diferenciado na política. E ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que deveria ser inverso, né? Nós deveríamos resolver, né? A base é que teria porque que dar. Porque é aqui que começa tudo. Os problemas são vivenciados no município, né? O senhor fez parte da mesa diretora, foi uma decepção a mesa diretora da Câmara ou foi uma boa experiência? A mesa foi um aprendizado. Eu acho que a experiência é válida, até porque você está iniciando a vida política, no meu caso, tudo era interessante. Fiz parte da mesa diretora, fiz parte da comissão permanente de saúde da Câmara, pude atuar assim, tentar atuar em tudo que estava ao meu alcance. Decepção nenhuma. Decepção um pouco com o sistema, que eu acho que a gente vai abordar isso na nossa conversa. Mas assim, eu acho que tem que estar lá. Tem que estar lá para sentir. Nós, que somos eleitores, antes de entrar para a vida política, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Quem está fora da política pensa a política de uma forma, depois lá dentro vê que ela é mais difícil, mais complexa, mais desgastante. Complexa, muito né? complexa. Muito complexa. Muito complexa. É interessante porque no período que vocês foram eleitos na mesa diretora, o prefeito era quem? Dilador. E houve interferência do dilador na eleição da mesa? Não, ele não participa. Sempre há. Faz parte da política, Sim, né? Tanto é que eu fui eleito na oposição ao dilador. Na oposição ao dilador. Tanto é que eu não fiz parte da primeira mesa diretora, foi depois. E eu dei um voto de confiança ao então candidato do dilador para a presidência da mesa diretora, porque eu confiava no projeto do dilador para Araçatuba. Na época foi o Papinha. Mas aí depois veio uma série de questões que me fez me desvincular, digamos assim, do projeto, porque eu percebi que o projeto dilador não estava sendo mais ou menos o que tinha sido feito na campanha dele. Aí eu falei, vou seguir minha vida. A proposta de campanha foi uma, a realidade na prefeitura foi outra. Totalmente diferente. Dentro da Câmara existe alguma grande eminência parda, que tem uma lenda que nós temos na Câmara de Araçatuba, uma pessoa que dá o caminho, os mais antigos, o vereador mais antigo. Existe esse fato ou não? Ou cada legislatura tem uma característica própria? Exatamente. Cada prefeito eleito ele vai atrás de montar a sua base, que se chama de bancada, não é? Para que ele possa ter... Na verdade, sabe a sensação que eu tenho disso? É tranquilidade. Porque eles pensam nos problemas que podem vir e que ele pode ter uma base, o próprio nome diz ali, uma bancada para que possa ajudá-lo. Porque a questão de projeto, você já imaginou um vereador ser contrário a um projeto bom para a cidade? Só porque ele é oposição? Não existe isso. Você não precisa formar uma bancada. Você tem que ter projetos bons, do executivo, estou falando, para apresentar o legislativo. Essa é a grande questão. Quando existe muito vínculo é porque existem interesses próprios, né? Não é interesse comum da sociedade. Eu vejo que isso é tradição, viu, nos gestores, que eles talvez se aconselham com pessoas mais antigas ou estudam, não sei como é que é, e já chega querendo montar a sua bancada. E bancada, eu não fiz parte da bancada, eu fiz parte de um projeto inicial e depois me desvinculei. A bancada é o grande problema, porque o vereador ele perde a independência dele. Flávio Salatino, prefeito, teria bancada ou deixaria a Câmara à vontade? Nenhuma. Câmara à vontade, mas conversando assim, pessoal, vamos olhar para o mesmo caminho? Muito diálogo. Vamos tentar achar saídas para os nossos problemas? Eu acho que a função do vereador, além de fiscalizar e legislar, é de poder participar, sim. A independência entre os poderes, eu concordo, sim, tem que existir. Mas eu acho que também tem que ter uma harmonia para que as coisas caminhem para a mesma direção. Flávio Salatino, no Republicanos, é candidato a prefeito, não? Sou pré-candidato. Pré-candidato a prefeito. Mesmo com a vinda de Edna Flor? Mesmo, foi uma das grandes questões quando eu fui convidado, é assim, Flávio, não tem nada pautado, nada direcionado. Nós estamos formatando um grupo para o melhor para a nossa cidade. Você quer vir? Sim, quero vir. Quais são as possibilidades? O tempo e as pesquisas, porque vão existir, que vão direcionar quem é o candidato. Hoje temos algumas grandes estrelas da política araçatubense no Republicano. O Republicano hoje, em tese, é um partido muito pesado, um partido forte. Está o Carlos Hernandes, Dr. Flávio Salatino, a Edna Flor, tem mais algum nome? Motoca, Coronel Motoca. Coronel Motoca. Inclusive, Pedro, me falaram quando eu fui para lá, pessoas próximas, Flávio, você não está indo para um lugar muito
inflado. Eu falei, não, eu enxergo, e foi um dos aprendizados que eu tive na minha vida política, que esse grupo, se ele for fortalecido, não importa quem é o candidato eleito, não. O grupo fortalece e o melhor para a cidade. Eu não tenho, por exemplo, esse ego, né? Eu tenho que, se eu entrar num grupo com imposições, eu não sou de grupo, né? Aí eu tenho que montar um grupo para mim, né? Eu entrei ali, não, eu entrei ali para somar. Em se confirmando a pré-candidatura de Flávio Salatino e no PP hoje do Fornari a prefeito, Araçatuba teria 2 candidatos médicos candidatos a prefeito, sim, consolidando essas candidaturas, né? Sim. Eu era do PP, eu acabei de falar para vocês, né? E se desenhar-se dessa forma, sim, teríamos 2 candidatos médicos, como houve na outra eleição também. Na eleição passada. O Fornari também foi. Foi candidato. Comenta se o governador falou sobre um hospital regional para Birigui, sim, né? O senhor como médico e ativista político, como é que o senhor enxerga essa perspectiva de um hospital regional em Birigui? A primeira impressão, Pedro, me agrada muito, mas por outro lado, por olhar para a nossa cidade e ter aqui o centro das atenções como sede regional, que é a Santa Casa, e a Santa Casa tem muito a melhorar, muito, tem muita coisa a ser melhorada, eu fico com grande receio. Sim. Por que não melhorar o que já está aqui, investir nisso e depois partir para uma segundo plano? Não estou desmerecendo o Birigui. Sim. Eu só acho que tinha que primeiro colocar a casa em ordem. A Santa Casa não está bem, não está bem. As dificuldades da Santa Casa é muito grande, doutor Flávio, enorme, de Araçatuba. Enorme. Financeira nem se conta. Gestão vem melhorando, mas assim, atraso de salários, isso é fato, todo mundo sabe disso. Sei. Agora, o grande detalhe disso tudo, além de gestão, obviamente, é que nós não temos nenhum representante local e posso dizer até regional, né? Deputados, estou falando. Hoje nós não temos um deputado regional. Não né? Temos um senador em Bauru. Né? Mas eu falo assim, tem que ter gente da gente, né? Pessoas daqui, né? Porque aquela história, com todo respeito, e eu agradeço muito os deputados que mandam, senadores que mandam emendas para a Santa Casa, ótimo, mas a gente percebe que isso não é a solução. Doutor Flávio, por que na sua visão, a nossa região não faz deputados? Fez no passado, né? Tivemos grandes deputados no passado. O Araçatuba tinha o JJ Abdala, que foi até secretário de Fazenda. E por que hoje nós não conseguimos mais? Araçatuba não faz. Araçatuba, pelo eleitorado, era para ter pelo menos um estadual e um federal. No mínimo. O que acontece na classe política de Araçatuba que não existe esse consenso? Eu acho que o primeiro de tudo está no eleitor. Porque, assim, ele hoje não tem essa visão, eu falo na grande maioria, ele não tem essa visão, o que a política faria de diferença nesse sentido. O que significa ter um representante nosso, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Quando ele tiver a dimensão disso, o eleitor, ele não aceita dar o voto dele para um vereador que apoia um candidato de fora e que leva o voto nosso embora. E esse vereador que pede esse voto para um candidato de fora, na grande maioria, vereador ou qualquer araçatubense, ele leva essa possibilidade embora para a gente poder ter o nosso representante. Então, acho que tem que ter um amadurecimento político e do eleitor, na verdade, porque é ali que está a grande questão, né? O senhor acha que nos diretórios municipal falta um acordo, um consenso político de abandonar um pouco as vaidades né, o egoísmo, e entrar num consenso e procurar os melhores, quem mais tem perspectiva na cidade, se juntar todo mundo e eleger? Totalmente, só que eu acho que a gente vai esbarrar isso na reforma eleitoral. Talvez o voto distrital, né, a gente conseguiria partir para ter um representante pelo menos regional. Né? Então é uma ideia, isso que na verdade está em discussão. Agora, esperar, de verdade, no modelo que a política acontece atualmente, que haja esse consenso, eu acho que é difícil. O senhor vê que é interessante isso de Araçatuba, que isso é histórico, porque Birigui teve no passado, eu gosto de recordar isso aí, teve 2 deputados estaduais ao mesmo tempo, que era o Renato Cordeiro e o Netinho, e 2 federais, que era o JJ Abdala e o Alceu Barroso de Carvalho. E a cidade tinha 25 mil habitantes. Né? Araçatuba, com hoje quase 300 mil habitantes, né? Caminhando para 300 mil habitantes, tem dificuldade de eleger um estadual e um federal. É uma discordância, não existe uma concordância em torno de um nome, vamos todo mundo apoiar um nome. Eu tento levar sempre, nas minhas campanhas, seja para que cargo eu estou pleiteando, eu tento levar essa discussão política, porque é o que eu te disse, o amadurecimento do eleitor é importante.
nesse sentido. E do político local também. Mas eu creio que a gente está caminhando para isso. Decepção com o prefeito de Lador foi grande? Foi grande primeiro porque o projeto inicial apresentado dele para a campanha, né, que foi lá, Durante eu não a campanha, participei, lembra que eu te falei que eu atuei na campanha do Luiz Fernando. Luiz Fernando. Mas eu, como eu te disse, eu não sou oposição, eu sou Araçatuba. Então foi grande nisso, porque ele começou a buscar apoio em vereadores que não era nada da política que a gente queria fazer as mudanças. Então a base dele, a bancada dele começou a se fortalecer com políticos tradicionais, da forma tradicional de fazer política. Isso começou a decepcionar muita gente. O senhor, como médico e na possibilidade de uma candidatura, duas candidaturas da área médica em Araçatuba, como é que o senhor enxerga, o eleitor tem essa curiosidade, como é que o senhor vê a classe médica em relação à política em Araçatuba? São unidos, têm consenso, discutem, eles têm uma visão sobre a política ou são alheios, são afastados aqui vai uma crítica, da vida política? Vai uma crítica para a classe médica. A gente discute com os amigos próximos, mas eu acho que a classe médica ela tinha que começar a promover reuniões, encontros para debater política. Porque todas as categorias, e no caso nós, a classe médica, nós somos diretamente afetados pela política. Então não há esse consenso, não há essa discussão. Tanto é que nas minhas campanhas eu vou de porta em porta, claro, que eu dou conta, né, de tempo, de conversar com colega por colega, mas assim, não há consenso, não há consenso. Flávio Salatino, prefeito, médico, Araçatuba exerceria uma influência regional forte na área médica para a região, teria uma atuação mais forte nesse setor para a nossa região. Como é que Flávio Salatino enxerga o caso de Mirandópolis, Birigui, Araçatuba, Penápolis? Como é que o senhor vê toda a situação política que nós vivemos hoje na área da saúde? É importante assim, Araçatuba é sede regional, né? São 43 municípios. Então, o público atendido por nós na saúde terciária é de mais de 1 milhão de pessoas. Então, não tem como deixar de debater. Então, assim, uma vez eleito prefeito de Araçatuba, primeiro colocar a casa em ordem. A nossa saúde municipal não está legal. Eu falo isso por prática e vivencio isso todos os dias. Agora, feito isso num primeiro momento, trazer esses prefeitos da região para debater. Porque hoje é muito fácil, entre aspas, eu entendo a posição do colega médico lá na cidade, que ele encaminha para Araçatuba, mas a gente tem que ter condições de dar resolutividade para esse caso. Aí você vem interna, resolve um problema. Vamos dar um exemplo, o cara infartou, ele faz uma angioplastia, desentope o martelo, ele tem que voltar. E ele tem que ter acompanhamento lá, porque senão ele não vai ser medicado corretamente. Onde ele vai? Não tem. Vai para o AME? O AME não funciona. O AME não marca a consulta a contento. Essa é a realidade nossa. Ele vai pegar remédio de alto custo. Uma burocracia tremenda, que foi uma das minhas bases assim, de campanha para deputado. Deputado estadual que olha os problemas de saúde nosso com o rigor que deveria ser olhado, não tem. Não tem. Ninguém. Eu não sei assim, quem nos ouve, quem votou para deputado, tem que fazer essa autoanálise. Não dá para ficar perdendo mais voto para fora e também colocar pessoas que não estão comprometidas com a saúde, nesse caso. Claro que a gente não iria olhar só a saúde, né, Pedro? Mas eu acho assim, não há dúvida nenhuma que a saúde seria o foco. O doutor Flávio, no Partido Republicanos, o atual governador do Republicanos, o senhor acha que o partido daria um respaldo, teria uma visão diferenciada na sua administração com Araçatuba? Eu não tenho dúvida. Você vê que o olhar do governador já se diz mais aqui para cá com a possibilidade do hospital regional para Birigui. Então a gente tendo esse direcionamento e essa sinalização do governador, eu não tenho dúvida nenhuma que a saúde ia deslanchar. Porque hoje Araçatuba e Birigui são cidades muito próximas, né? Praticamente a mesma cidade, né? A influência das duas hoje, antigamente tinha uma rivalidade, mas hoje a gente enxerga assim que o que é bom para uma cidade é bom para outra, o que é ruim para uma é ruim para outra, né? E o senhor como médico, o senhor não acha o meio político muito hostil para realizar os seus anseios, o seu sonho para a cidade, o senhor como araçatubense? O senhor fez faculdade em Prudente, Presidente né? Prudente. O que o senhor acha das faculdades em Araçatuba? Qual é a visão que o senhor tem sobre... nós estamos em faculdade de medicina em Araçatuba agora, né? Quando eu estudava em Prudente, faz um pouquinho de tempo aí,
mais de 25 anos já estou de formado. Eu ficava encantado com a cidade de Prudente. O quanto uma universidade, o quanto ela mudava a cidade. Tinha um bairro que era cidade universitária. E hoje Araçatuba tem evoluído muito nisso, né? Própria Faculdade de Medicina, Unisalesiano, tudo isso daí. O que eu vejo é que tem que caminhar junto. Você tem que chamar o pessoal da área educacional de saúde, que é uma mão de obra fantástica, né? Esse pessoal que está em formação. Os médicos que vão se formar, de repente não perder para eles ir embora, oferecer condições para eles ficarem aqui. E também enxergo que tem que haver, como já disse, esse consenso regional. Para pensar, nós somos um celeiro hoje de médicos. Seja ele de fora ou não, mas ele se forma aqui. Se você cria condições para ele, ele fica em Araçatuba. Por que não direcionar esse profissional? O problema do Brasil hoje não é o número de médicos. Nós temos médicos sobrando. O problema do Brasil hoje é o quê? Formação com qualidade. E hoje nós temos uma universidade aqui, que é a Unisalesiano, muito boa na questão da medicina. E trazer esse profissional com atrativo para ele ficar na cidade. Tem que aí que vem a consonância entre o poder municipal, estadual e até federal, para criar condições para esse profissional ficar aqui. Flávio Salatino, o prefeito, teria uma oposição muito forte ou seria uma oposição mais tranquila? Eu sou de muita conversa e eu acredito assim, que tendo a visão que eu tenho, pelo menos ao meu ver, e das pessoas que eu converso, de trazer o bem para a cidade, eu acho que é impossível você ter uma oposição destrutiva. Eu gosto de oposição construtiva. Olha, Flávio, você tentou esse caminho aqui, não deu certo, vamos tentar de outra forma, isso é construção. Por isso que eu te falei que Câmara dos Vereadores tem que ser assim. Porque, de repente, eu não vivencio o problema de todos os bairros da cidade. Lógico que não. Eu brincava assim na minha campanha. Quando eu passo numa rua, para ir para minha casa, para o meu trabalho, eu conheço muito bem ela. Então, se você passa na outra rua, você conhece bem. Então, o problema de cada região da cidade, por que não fazer os vereadores, né, um instrumento de voz nesse sentido? Mas isso não é bancada? Não é bancada. É trabalhar em consonância. Doutor Flávio, o senhor esteve na Câmara, o senhor conhece bem os bastidores da Câmara, conhece bem lá. Foi uma experiência que o senhor teve. O senhor acredita, com o conhecimento que o senhor tem da Câmara, numa renovação nessas eleições da Câmara Grande, ou o senhor acha que vai manter o mesmo quadro? Muito interessante que essa Câmara que aqui está, ela foi renovada, mas foi uma renovação não para melhor. Essa é a verdade, eu ouço isso todos os dias. Caiu a qualidade. Eu ouço todos os dias esses comentários. Então, assim, a renovação necessariamente não é melhora, ok? Então, eu acredito que essa Câmara que está aí, ela precisa ser renovada. E cabe a nós, eleitores, na verdade, isso é bom para quem nos ouve, de fazer essa escolha. Primeiro de fazer um filtro do que esse vereador que está aí, se você votou nele, o que ele fez, o que ele produziu. E com base nisso, ver se ele merece ou não. Porque eu não consigo imaginar que um cidadão que pediu voto há 3, 4 anos atrás, não é para a última eleição, e que não honrou aquele compromisso com o eleitorado dele, ele tenha coragem de voltar lá. De pedir voto. Então, cabe ao eleitor, que eu te falei que é onde começa tudo, essa questão. E, gente, é claro que o público nosso talvez seja mais seleto, mas eu falo assim, não dá para vender voto, e existe muito. A venda de voto é um favorzinho. De repente eu vou votar no vereador porque eu tenho contato com ele, se eu precisar de... faz parte da nossa cultura, que já vem dos antigos currais eleitorais. Tem que quebrar isso, né? O eleitor é viciado nisso, né? O eleitor tem um vício. E alguns políticos também gostam desse sistema. Por isso que a gente vem tentando quebrar isso, trazer informação, buscar mostrar que é uma nova forma de fazer política. Acho que esse é o caminho para a mudança. O senhor acha Araçatuba uma cidade dura de administrar, com muitas dificuldades, muitos problemas? Problemas, sim. Mas eu acho que assim, nós temos um orçamento em torno de 1 bilhão. Eu acho que tem muito para ser feito. Só que tem que ser feito assim, com mudanças administrativas, cortes. Nós temos muitos cargos comissionados, que na verdade não é diferente do que a gente enxerga lá em Brasília. Por que Brasília? Porque sai no jornal, sai na mídia, né? Aqui é a mesma coisa. Isso vira moeda de troca. Então, assim, isso tem que ser cortado. Pelo menos tem que fazer uma mudança radical. A privatização do Departamento de Águas foi um bom negócio para Araçatuba, na visão do senhor? O que o senhor acha? Quando foi privatizado, eu não estava na política propriamente, a gente ia só olhando. Quando eu participei como vereador, os problemas, as reclamações eram as mesmas, tá? De hoje. De hoje. Mas eu sou muito a favor
Eu acho que o Estado, no caso o município, né, ele não pode ser detentor de todos os o serviços. monopólio das decisões. Não dá certo. Mas a cobrança, sim. Né? Hoje eu enxergo o seguinte, acho que tem que melhorar o preço da água nossa, ela é cara, a grande reclamação das pessoas, né? E qualidade tá boa. Claro que tem questões pontuais, um bairro tal, existe isso. Eu lembro quando eu estava na Câmara, era pedido de informação atrás de pedido de informação, porque água com barro, faltou água, mas isso é normal. Eu acho que isso faz parte. O saneamento básico de Araçatuba, na sua visão de médico, hoje tá bom? Tá bom? Bem atendido. Bem... Esgoto tratado, eu acho que isso daí tá legal. Uma cidade que tá... os distritos industriais, o senhor tem acompanhado, o senhor esteve na Câmara, sim. Qual é a visão que o senhor tem dos distritos industriais e da atração de indústrias para a região, para Araçatuba? Porque Araçatuba tem despontado muito, a gente vê que Araçatuba nos últimos anos, o centro de exposições hoje tem a BQM, tem atraído, a hotelaria está forte, apesar de toda a crise que nós estamos passando no momento, né? Estamos aí uma crise muito grande às portas aí. Que visão o senhor tem desse setor da cidade? Quando eu era vereador e na minha campanha para prefeito, eu busquei muita informação com esse pessoal. Há um descontentamento. Primeiro porque os parques industriais, eles não do ponto de vista físico, né, de infraestrutura, eles deixam a desejar. Segurança, falta, e até asfaltamento correto, vias adequadas, tá? Então, assim, tem que ser melhorado. Vem melhorando, mas falta muito. E trazer essas pessoas para conversar, porque existe um grupo que representa esse pessoal, para poder levantar as necessidades e buscar soluções. Assim como nós falamos agora da saúde, né? Buscar quem vive isso na questão de geração de emprego. Eu acredito que uma cidade, um estado, só vai mudar com geração de emprego e renda. É dinheiro no bolso da pessoa, do trabalhador, porque isso faz girar. Vai gerar, inclusive, com impostos, não é verdade? Isso é óbvio, é óbvio. Então, eu vejo que isso tem que ser melhorado. Trazer emprego para Araçatuba. Araçatuba tem uma característica interessante. No passado, por ser uma cidade ferroviária, foi terminal ferroviário há muito tempo, um centro ferroviário importante, depois de Bauru, Araçatuba, né? Uma ferrovia que vai até a Bolívia, tudo. O sindicato dos ferroviários era muito importante, que teve muita influência política, teve grandes caciques políticos que participavam do tempo do Cuiabano, o sindicato ferroviário tinha uma influência muito grande. E teve os pecuaristas. Sim. Os mineiros vieram na década de 40, investiram muito aqui na região e tal. Teve o ápice, nós tivemos um aeroporto aqui com 500 decolagens num dia. Né? O pessoal mais novo nem imagina isso. E o senhor acha que o Flávio Salatino vai conseguir ter uma influência de fazer Araçatuba buscar essa influência regional que teve, essa força política que teve no passado e, mais importante, conseguir lidar e influenciar culturalmente a classe política, porque ela tem uma visão maior da nossa realidade, da importância da região, não só de Araçatuba, mas da região? Com certeza, trabalhar na construção dessa ideia. E vou falar todas as vezes que eu puder, Araçatuba é um centro regional, para tudo, saúde e tudo mais. Então, nessa posição de gestor da cidade, da sede regional, você tem que buscar. A pecuária, o agronegócio movimenta muita coisa em Araçatuba. Hoje ele não é a principal fonte de renda, já foi, como você falou. Eu acho que Araçatuba, num determinado momento, ela perdeu um pouco por causa disso, porque você tinha grandes propriedades que circundavam a cidade e eram, na verdade, uma empresa com poucos funcionários. Então você não gerava muito formação de emprego. Hoje você tem uma Araçatuba muito mais voltada para comércio. O comércio ele é importante, mas ele não gera tanto emprego e renda dessa forma como a gente gostaria. Tanto é que hoje eu converso muito com pessoas do comércio, há uma reclamação muito grande, né? Diminuição da movimentação, que, claro, que impacta em várias outras questões. Então você tem que trazer, como já falamos, essa geração de empregos, renda, fazer com que a pessoa gaste o dinheiro dela aqui e ter atrativos para que ela fique aqui, para que ela possa gastar o dinheiro dela aqui. E aí vai do gestor, né, de criar condições. Araçatuba é uma cidade turística, né? Eu queria que você... Eu não posso fazer pergunta para você, né? Não, pode. Turística aonde? O que você vai trazer um cara aqui para fazer turismo aonde?
Então, assim, conseguiu-se esse selo, né? Esse certificado. Qualificação, mas e aí, o que foi feito para isso? Então é isso que a gente tem que trazer. E é o que você falou, a rede hoteleira daqui está muito legal. A BQM mudou muito, forçou isso. Por que não usar isso para outras coisas? Outra questão, turismo, você, não sei se conhece esse termo, turismo de saúde, congressos médicos. Você tem que trazer isso para Araçatuba, você movimenta a cidade. Assim como eu imagino que todas as áreas, que eu não domino todas, de chamar esse pessoal, empresariado, formar aqui mão de obra especializada, curso técnico, pegar firme nisso. Aí você muda a cidade. Interessante nisso, doutor, porque uma coisa chamou a atenção. Com a vinda da BQM, o pessoal de São José dos Campos investiu no Chamonix. Compraram o Hotel Chamonix, vieram para cá. E São José dos Campos tem uma tradição hoteleira muito forte. Sim. E eu observei que o investimento na hotelaria foi tão grande que nós temos até biriguense investindo aqui no hotel no Jardim Nova York. E a hotelaria em Birigui ressentiu. Sim. A Araçatuba puxou a força hoteleira porque faltou investimento, talvez tenha faltado visão empresarial em Birigui nesse setor. Então a gente vê que Birigui, a Araçatuba hoje, ela está um dínamo de desenvolvimento e vem crescendo. Nós tivemos no período atrás um pouco aí, nós percebemos que a cidade deu uma decaída e agora ela deu uma reação, apesar de toda a crise que nós estamos vivendo. Sim. O senhor acha que Flávio Salatino, o senhor acredita que Flávio Salatino, o prefeito, vai ter uma forte influência para essa união, para fazermos um deputado federal? Porque um prefeito que tiver um deputado federal, um deputado estadual, ele vai ter uma força regional, né? Muda a história política da nossa região, e a nossa região está carente disso. Flávio Salatino vai fazer força para ter essa união política em Araçatuba, para nós elegermos um deputado federal e estadual, pelo menos um deputado. Porque se juntar Birigui e Araçatuba faz 4. Sim. 2 estadual, 2 federal. O senhor tem uma visão política a respeito disso dentro do republicano? Exato. Essa é a ideia de grupo que eu te falei. Só que se eu entrasse, só dando um exemplo assim, se eu entrasse para o grupo com a pretensão de fazer uma carreira política do Flávio Salatino, eu quero ser prefeito, depois eu quero ser... Não funciona. Então os planos pessoais têm que ficar à parte. Você tem que pensar no contexto. Eu quero ver a minha cidade e a minha região prosperar. Então um prefeito eleito, então Flávio Salatino prefeito, trabalhar dentro do grupo, para a gente fortalecer isso, com tudo isso que a gente está falando, saúde, turismo, né, negócios, geração de emprego e renda, e daqui sair um candidato a deputado federal e estadual, eu tenho certeza do sucesso disso. Porque as pessoas, Pedro, começam a enxergar, que nós falamos agora há pouco, a diferença que vai ser ter um deputado nosso. Porque as emendas impositivas que um deputado tem, seja estadual ou federal, ele canalizando para cá, nossa região transforma. O maior exemplo disso, não sei se você concorda comigo, assim, a olhos vistos, quem que é? São José do Rio Preto. Araçatuba é mais antiga que São José do Rio Preto. Sim, já foi mais forte que São José do Rio Preto. Muito mais forte, e hoje ela está atrás. Quando você chega em Rio Preto, parece que você está em outro país. Então isso daí não podemos perder. Só que nunca assim, não podemos desistir. E o momento é agora. Temos que dar essa virada. Esse tipo de fazer política que está sendo feito até agora tem que ser mudado, Pedro. Nós estamos no divisor de águas. Eu acho que é agora, porque eu tenho 50 anos de idade, 51. Eu quero deixar uma Araçatuba diferente para os meus filhos. Mas diferente em que sentido? Geral. Que ele sinta vontade de ficar em Araçatuba. Hoje os nossos jovens não têm, na verdade não tem nem motivação para isso, né? Os jovens hoje eles querem distância da política. Eles se desencantaram com a política. Aliás, e a própria cidade, os jovens hoje eles estão desencantados com muita coisa, Exato. né? Não tem aquela paixão da nossa geração que tinha com a política, com o comércio, Só que tem que ter uma conversa mais ampla, claro, tudo no seu momento. Uma discussão maior, né? Inclusive com o governo federal, limitação de cursos de ensino superior, focar, direcionamento, acho que isso. Mas de onde vai isso? Ter o nosso deputado, ter os representantes nossos, né? Eleitor, chamar uma atenção aqui. O foco do Pinga Fogo é mostrar os bastidores da política. Hoje, com o Dr. Flávio, nós estamos aqui lançando uma luz sobre os bastidores da política. O Partido Republicano em Araçatuba vai pegar fogo, a panela vai pegar fogo. Fiquem de olho no Partido Republicano. O Partido Republicano hoje, em tese, tem 4 candidatos a prefeito. Um deles é o Dr. Flávio. Dr. Flávio, o senhor acha que vai conseguir conciliar dentro do Republicanos todos esses interesses, inclusive do atual prefeito de Lador, que está fora do Republicano, mas deve ter alguma influência, ou não, com a vice dele dentro do... Na verdade, não. Uma das conversas que houve, Pedro, foi exatamente que a Edna, assim, isso, claro que ela foi primeiro, eu fui em seguida.
Claro que seria dela vir no intuito de agregar, mas não trazer o vínculo para que ela fosse a candidata. O vínculo político com o atual prefeito. Até porque essa, assim, não fiz imposições, não é isso que eu estava chegando no partido, mas eu falei assim, olha, eu quero saber, porque se essa for a filosofia do grupo, quer dizer, o continuismo não me interessa. É o que eu falei para você, o continuismo não me interessa. Partido republicano com autenticidade. Autenticidade, um partido de cara nova, talvez com figuras conhecidas, sim, mas com foco, olhar para o futuro, olhar para o futuro. Flávio Salatino tem algum sonho que não revelou para ninguém a respeito de Araçatuba, estando prefeito ou como ativista político e médico, tem algum sonho para Araçatuba? O senhor poderia contar para nós este sonho? Na verdade eu tenho sim, mas assim, não é um sonho que, não é muitas pessoas já sabem, é a transformação da saúde. Eu vivo, Pedro, todos os dias no meu consultório, uma dificuldade das pessoas em resolver o problema dela de saúde. Perdão. O pessoal tem muita dificuldade, a população. Falta de diagnóstico correto, falta de acolhimento, mau atendimento, agendamento demorado. E vou levar isso para o AME também, tá bom? O AME é desse jeito. Ah, você está criticando o sistema todo de saúde? Não, não estou criticando as pessoas. Eu estou criticando que o sistema tem que ser repensado. E nós, médicos, na rede particular, com convênio e tudo isso, você que absorve esses problemas. A verdade é essa. Tem que ter uma atuação política mais firme, mais... Meu sonho é esse. É um dia de poder olhar e falar assim, nossa, hoje um agendamento de consulta, a pessoa faz um WhatsApp, semana que vem no máximo ele é atendido. Ele faz o exame em 15 dias e em um mês ele voltou para o médico dele. Esse é o sonho de qualquer médico, de ver o paciente com o problema resolvido. Uma emergência não é aquele sufoco para poder arrumar uma vaga ou... Quando eu fui vereador, eu fiz um levantamento, 80% das consultas que no pronto-socorro ali estavam, não era para estar lá. Não era emergência médica nem urgência. Tinha que estar resolvido na UBS, né? Um caso de febre, uma dor de garganta, isso não tem que estar lá. Mas como é que você faz isso? Gestão. E a forma como vem sendo feito não está dando certo. Na verdade, continua do mesmo jeito, com tendência a piora. Pode ver lá a fila de pronto-socorro. Doutor Flávio, nós estamos aqui o Pinga Fogo é uma página da TV ILAM, que está sendo criado pelo Instituto Liberal da Alta Noroeste. E o ILAM, ele já é reconhecido por seus membros serem liberais e, não vou dizer revolucionários, porque a ideologia liberal não é revolucionária, mas nós temos alguns espanhóis como eu, como o Rodrigo Andofato, que é um empresário combativo, muito conhecido em Araçatuba. O senhor acha que como prefeito o senhor vai conseguir lidar bem com essa área liberal que está se fortalecendo ultimamente? E com esses espanhóis criadores de problemas, o senhor vai conseguir se dar bem? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que não há dúvida nenhuma. Eu sou um liberal, eu acredito que o Estado tem que ser cada vez mais enxuto. Eu tenho muita divergência com o Rodrigo e acho positivo isso. Ele pensa de uma forma mais aguerrida, eu sou mais ponderado, porque eu acho que tem que ter uma fase de transição para as pessoas entenderem tudo isso. Como falamos agora há pouco da água, né? Água e esgoto. Tem que ser terceirizado, não tem que estar na mão da prefeitura, né? A saúde é uma grande questão, porque você vê ela sendo hoje administrada por concessão, né, por terceirização, mas a qualidade não está boa. Então tem que ter um mecanismo que todos temos que encontrar. Mas eu acredito assim, menos Estado e mais cidadão, para que as pessoas, o dinheiro tem que estar na mão de quem vai gastar. Não tem que concentrar esse dinheiro no poder público, né? E aí vem, né, reforma administrativa. E falando nisso, os políticos tradicionais, de repente, que iriam apoiar o Dr. Flávio para o prefeito, falar, eu não vou ter espaço lá na prefeitura. Não, não vai. O seu espaço é para ideias, para sugestões, isso sim. Agora espaço para... Um monte de cargo. Eu preciso de cargo para manter o meu curral eleitoral. Não, aqui você não tem espaço para isso. Porque essa mesmice, se for para continuar assim, Pedro, vou falar assim, eu tô fora. Porque não tem sentido. Deixa eu ser médico, então, quietinho lá e seguir minha vida. O que eu quero na política é transformação. Hoje a Prefeitura de Araçatuba tem muitos funcionários, mais ou menos. É a maior empresa de Araçatuba. Mais de 5 mil funcionários. Mais de 5 mil. É um custo muito alto. A maior folha de pagamento do município, né? Existe uma lenda que Nova York tem 1.500 funcionários. Se for verdade, nós estamos valendo por 3 em Nova York. Eu não tenho dado atualizado, até porque isso tudo vai começar a rever agora, né? Mas quando eu era vereador, na minha última campanha para prefeito, eu tenho os esboços todos lá em casa, o número de cargos comissionados é exagerado.
E o que eu vejo? Veja bem, vê se eu estou enganado nisso, acho que é impossível uma pessoa que não enxerga isso. O funcionário de carreira, concursado, ele se sente desvalorizado, porque ele está lá há tantos anos, e aí entra um prefeito e coloca um apadrinhado dele no lugar que ele deveria estar, né? Porque ele tem conhecimento daquela área. Não tem a continuidade e o apadrinhado não tem o conhecimento dos bastidores do dia a dia da administração. Ah, mas eu não vou conseguir ampliar minha base política. Que base política? Se for, é aquela coisa que eu te falei. Plano político pessoal, todo mundo tem. Mas eu acho que quando isso suplanta o ideal da comunidade, o que a gente precisa para mudar nossa cidade, aí não serve. O senhor acredita que nós estamos caminhando para essa mudança? A passos curtos, mas sim. Estamos caminhando. Olha, na minha campanha, um exemplo que eu te dou, na minha campanha para prefeito e para deputado também, que eu fui candidato a deputado estadual, e volto a falar, o grande problema está no eleitor, né? Ele quer algo em troca, como se o voto dele, né? Então é o contrário. Ele tem que enxergar no candidato a mudança que ele precisa, que é aquilo que vai servir para os próximos 4 anos de transformar a vida dele. É o asfalto, é a água, é o esgoto, não é isso? É a escola adequada. É isso que a política serve. Porque senão a gente, acho que eu falei várias vezes e vou ficar falando, a gente mantém o mesmo problema de anos, de gerações da nossa política. Vamos ver com a nossa produção o nosso tempo aqui. Temos 20 minutos? Então eu posso sapecar o Salatino aqui. Vamos lá. Salatino, dilador de 1 a 10. 7. Dunga, vereador Dunga, de 1 a 10. 0. Puxa vida. Posso justificar? Pode. Antiga política tradicional. Sim. Eu não tenho nada contra o Dunga pessoa, até porque eu não conheço ele o suficiente para isso. Converso com ele, já conversei. Não posso falar. Vereador, político, 0. Edna Flor. 7 para 8. 7 para 8. Posso justificar? Pode. Pode justificar. Não é porque ela está no meu partido. Aliás, foi muito criticada a ida dela para os republicanos. Deixa eu fazer aqui só eu acho que é importante isso. Porque ela tem um caráter, um passado de esquerda, que ela foi do PT. Eu acho que todo mundo amadurece. Sim. E a Edna está no momento dela muito interessante de aprendizado, não pela idade, né? Pela experiência. Pela experiência política dela. Como é que você vai perder essa experiência que ela tem? Não pode abrir mão disso. Não pode. Agora sim, ela tem que ser colocada, que é isso que eu estou acreditando, Pedro, dentro de um grupo com pensamentos para frente. Não voltando e fazendo a política antiga. E eu acho que é isso que atraiu a Edna para os republicanos. Eu não posso falar por... Ela é idealista. Onde que a Edna se encaixa bem? Assistência social. Onde que o Flávio se encaixa bem? Saúde. Onde que o Hernandes? Então você vai pegando e montando esse quebra-cabeça, você vai ter um grupo focado em todas as áreas da cidade. Essa é a ideia de formação de grupo. Entendi. Essa é a ideia de formação de grupo. Cido sério. Sério? 0. Eu não gosto dessa forma de política. Política de esquerda. Eu vou reforçando toda vez, tá? Não estou falando mal das pessoas, tá? Figura política. O ambiente político nosso. Comentário, a gente ouve muito por aí. O Cido Sério trouxe muitas moradias para a cidade. Ele que trouxe? Não, era o momento do PT. Momento do governo federal. O cara aproveitou a oportunidade. Surfou então, assim, na onda. Tanto é que eu fui contrário à aprovação enquanto vereador do orçamento dele. Tinha muita coisa furada no orçamento dele, que não foi bem destinado, né? Nesse sentido. Nesses tempos que o senhor acompanha a política, qual é o secretariado que o senhor acha que mais vai de encontro com a sua visão da cidade? Que mais, tirando as secretaria atual? Todas as secretarias. Tempo que o senhor conhece, fala, tal época teve um secretariado Eu acho que a Secretaria da Educação atual está muito bem. Ela está indo muito bem. É uma secretária, né? Secretária, Silvana. Eu gosto muito do trabalho dela. Quando vereador, eu tentei levar algumas conversas para ela, mas o prefeito não gosta disso, né? O prefeito não dá essa liberdade pra gente. Né? Porque a ideia que eu vejo é que você, como vereador, trazendo ideias, talvez você cresça politicamente e você pode abafar o lado ego. Então, Silvana, sem dúvida nenhuma. Para trás, eu não me lembro de grandes nomes, não. Na área empresarial, qual seria, tirando a classe política, na área empresarial, qual seria o vice dos sonhos do Flávio Salatino? Dos empresários de Araçatuba, um vice. Nós pudéssemos chegar assim, um grupo e falar, Flávio, escolhe um empresário para ser o teu vice. Oscar Saito.
Seria o vice do Ele coração. representa todo aquele pessoal do Parque Industrial, ele representa mais de 100 grupos empresariais, ele sabe muito desses problemas. É um Seria cara, seria um grande nome nesse sentido. Entendi. Olha eu falando aqui, sem ser as quem pretensões. sabe, tudo dele, pode acontecer. As Né? pretensões dele. A vida política ela é dinâmica, né? Sim. Às vezes ele nunca pensou nada, de repente sai candidato a vereador. Sim, Não vou sim. ser vice, mas vou ser Sim, vereador, para ver sim, como é que é. sim. O Partido Republicano está aí de portas abertas, não tá, doutor? Totalmente. Vocês estão com a chapa formada de vereadores lá no Republicano? Não, eu não sei te dar muito. Eu sei que não está, mas eu não É. sei te dar muito detalhes. Que veio o convite, veio o meu aceite e agora vão começar as reuniões. Então eu não Sim. sei muito detalhes do partido. Do dia Eu a sei, dia do eu sei partido. de pessoas que estão lá, pessoas que estão pretendendo ir para lá. O presidente do Republicano hoje em Araçatuba é Guilherme Teste. Guilherme Teste. Tem experiência política? Tem experiência política, secretário hoje lá em Birigui, já foi secretário em Mirandópolis, ele é Sim. advogado, tem uma Sei. experiência. Menino novo, eu brinco com ele. Menino novo, mas já tem uma experiência política Essa muito meninada nova é um perigo, viu, doutor? Eu gosto do Guilherme, sabe por quê? Ele fala, Flávio, eu não tenho pretensão de me candidatar. Eu gosto disso daqui, eu gosto Sei. de participar e ajudar. Então eu gosto muito dele. Não por causa disso, porque ele quer trazer o conhecimento e a experiência dele é grande. A gente vê no Republicanos na região os ventos da mudança, né? Sim. A experiência junto com a juventude, isso é interessante. Eu acho que os demais partidos devem estar também caminhando nessa direção, porque todo período nós temos uma virada de página Sim. na era política. Sim. E nós estamos vivendo Eu acho que nós essa estamos nessa fase. Nós estamos nessa Nós estamos fase, nessa né? Você quer ver o Hernandes, por exemplo? Eu estou muito alinhado com o Hernandes. A gente tem que conversar. De 1 a 10, quanto o senhor dá pro Hernandes? Eu dou 8. Ó, o Hernandes Sabe por está quê? bem na fita Sabe aqui. por quê? Não, eu ia dar 10. Sabe por quê? Não, assim, mas eu entendo a conjuntura do momento. Quando ele foi ser vice do Cito Sério. Mas Sim. hoje ele me explicou. Assim, Sim. a gente conversa muito. Hoje eu entendo por que ele aceitou. E foi bom para Araçatuba. Foi bom. Porque ele foi um balanço ali. Claro que... Moderou. Mas claro que quem comanda é o prefeito, né? É. Mas 8 pro Hernandes. 8 pro Hernandes. Barretinho, tá meio distante, a gente não ouve Puxa falar. vida. O Barretinho está distante, me parece, me foi falado, não posso te afirmar categoricamente que ele vai ser candidato a vereador. Seria um bom vereador. Parece que sim. Eu não Bom posso te vereador. falar muito do Barreto, que assim, É. conheço, admiro o pouco que eu sei da vida dele, mas assim, não sei o futuro dele. Dominguinho Andorfato. Puxa vida. Cara, carta fora do baralho. É. É, Mas foi o senhor daria de 1 a 10? Que nota pela gestão que ele eu teve? acho que a gestão assim, pela foi história. interessante, teve muitas... período. Eu acho que de 5 a 6. Tem uma grande experiência política. O Dominguinho teve uma passagem interessante. Pode falar? Pode. Eu fui candidato a prefeito e ele era também na última eleição. Sei. Aí ele foi me procurar. Flávio, você não quer vir comigo? Eu falei, olha, Domingo, eu agradeço, me sinto lisonjeado pela sua experiência, mas eu agradeço, a gente tá numa chapa pura, vamos seguir tal. Aí nós fomos pro debate. Rapaz, ele quis bater em mim, triturar, falar da minha vida de vereança. Eu olhava pra ele e falei, não, rapaz, isso não é política. É. A política não é destruir ninguém. Talvez o marketing orientou de Mas forma que coisa equivocada. feia, sabe por quê? Não é assim que se constrói. A política, ao contrário do que todo mundo acha, porque assim, você está eleito vereador, prefeito, as pessoas começam a te olhar diferente, é negativo. E a pessoa não pode mudar, hein, Pedro? Não deixa o ego Tem que ter um crescer. histórico, Não deixa o ego crescer. Eu sou o Flávio aqui, eu sou o Flávio no consultório, sou o Flávio na minha casa e Na no política, restaurante, né? É o mesmo Flávio, né? Tem alguma pessoa assim que o senhor admira que gostaria de ver ele como vereador na cidade? Que seria uma pessoa que falasse, fulano, eu Tem, gostaria fala de de convidar. bate-pronto. Fernando Fabres. Sei. O Fernando, ele é um grande amigo, na verdade, do Lucas Anata. E o Fernando, ele tem uma base religiosa, espiritual, e ele é muito centrado. Ele é um empresário, gosto muito dele. Eu torço para ele. Quero que ele veja esse vídeo aqui. Torço para ele. Fernando Fabres. Lucas Anata, de 0 a 10. Na atuação dele? Eu dou para ele o Lucas um 7. O Lucas tem um detalhe, e eu nunca falei isso publicamente. O Lucas, ele tem muitos projetos pessoais, que eu acho que isso está fazendo com que ele deixa isso falar mais alto e esquece o grupo. A gente estava num grupo, não sei se você se lembra, foi até para a imprensa. Sim. Flávio, Hernandes, Lucas e Fornari. Qual que era a ideia que surgiu entre mim e o Hernandes inicialmente? Formar um grupo. Vamos olhar para a cidade. Mas aí o Felipe foi para um lado,
O Lucas agora também declarou a candidatura dele. Respeito. Mas eu acho que a ideia principal, o foco é Araçatuba. O senhor acha que tem uma possibilidade de um agrupamento dessas pessoas, formar um grupo Nesse só? grupo, eu acho que isso não tem mais, porque a gente perdeu esse feeling por questões, mais uma vez falando de projetos pessoais. A ideia nossa era que esse grupo tivesse firmado até agora, sem ter o candidato para cargo A ou B, nada, e que a gente estivesse se mostrando para a população, ó, estamos aqui nós 4, queremos o melhor para a nossa cidade, e vocês vão dizer quem é o candidato, quem é o vice, era essa a ideia. Mas fugiu e... Tanto é que já lançaram a candidatura isolada aí, né? Separada. Essa votação que teve para aumento de salários dos assessores, o senhor vê isso com normalidade dentro da Câmara? Pelo amor de Deus. É a maior aberrância que tem. Onde já se viu, vamos imaginar para uma empresa, e nós falamos de negócio, que a gente é liberal, onde o meu funcionário, entre aspas, o meu colaborador ganha mais que eu. Você conhece isso no mundo de negócio? Não conheço. Não existe. Por que na política a gente tem que admitir isso? Então o eleitor para de admitir coisas que são, assim, não dá para engolir. Então, assim, não tem sentido. Aí foi, o tribunal veio, né? Mas, assim, a ideia da maioria dos vereadores era aprovar. Por quê? Velha política. E qual que é o grande problema? Tem vereadores novos, que nós falamos agora há pouco, que renovaram, mas já foram contaminados pela velha política. Frutos da renovação, mas estão seguindo velhos Exatamente. caminhos. Por quê? Jogo de interesse pessoal. Deve ter cargo, não posso afirmar, tá bom? Deve ter cargo lá na prefeitura para manter toda a governabilidade dele. Ele aceita participar disso. Não tem sentido. Não tem sentido. Como é que o senhor vê, nós tínhamos nas eleições passadas um número de mais de 30 candidatos a vereadores, né? Agora caiu para 15, 16, conforme o número de cadeiras na Câmara. O senhor vê isso com bons olhos? Os partidos filtram mais ou vê isso como uma dificuldade na... Tem os dois lados da moeda. Primeiro, com bons olhos, porque você limita o número de candidatos. Porque eu não lembro a última, mais de 500 tinha de candidatos. Exatamente. Tá, agora nós vamos ter 200 e não poucos. sei. Isso é bom. Eu acho que não há como você ter tantos representantes assim. É impossível, né? E o que não é bom? Você dentro do partido... O que eles vão se alocando, os que têm detenção de maior voto, né? Por exemplo, os vereadores que vão para a reeleição, eles começam a virar a cabeça de chave e que coloca toda a galera lá, os outros candidatos, para trazer voto para ele. Então tem que tomar muito cuidado hoje no vereador que você vai votar, por mais que você possa gostar dele e que ele talvez te represente, vê em que chapa ele está incluído. Porque senão você vota nele, quem vai se eleger é um cara que você não quer. E essa vez, Pedro, com maior possibilidade disso acontecer. Então, por isso tem que ter chapas bem formadas. Bem informadas. Fiquem atentos onde os vereadores que estão aí e que você não quer que ele volte aonde ele vai. Porque tem muitos já correndo atrás disso. Você sabe disso, como é que funciona. O setor de comunicação de Araçatuba, que nota o senhor daria na forma de levar informação de fato, de ser mais... Porque nós vemos hoje na mídia nacional... estão desvirtuando um pouco, omitem informações. O senhor acha que Araçatuba segue esse caminho? Ou Araçatuba informa mais o eleitor? Existem mais informação do que realmente acontece na política e na atividade empresarial? Eu gosto da área de comunicação da prefeitura. Não comunicam tudo. Acho que tem muito assim, forma de como comunicar. Mas assim, eu acho que tem muito gasto com isso que não precisaria. Hoje nós estamos aqui fazendo um programa que do custo mínimo. Então, assim, hoje... Iniciativa privada que está custeando. Você não precisa gastar dinheiro com comunicação. Mas é a velha política, né? Se você não fizer isso, você não agrada o A, o B, o C, que tá... Então, é assim, é aquela história. Araçatuba teve grandes comunicadores no passado, né? Bolinha foi comunicador aqui. Nós temos um histórico de comunicação muito bonito. E a gente vê, de uns anos para cá, por uma circunstância regional, começou a esvaziar certas... Por exemplo, os clubes... Né? Tínhamos clubes sociais importantes, o Corinthians, Araçatuba Clube. Essa vida social da cidade ela vem mudando ou se acabando. O senhor, como prefeito, o senhor acha que consegue influenciar uma atividade social mais forte ou o senhor vê com outra visão? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que isso é questão de mudança geracional. A geração está diferente das crianças, adolescentes e assim. Talvez nós gostaríamos disso, mas eu acho que não cabe a gestão municipal. Eu não acredito. O que eu acredito que é
constante reclamação das pessoas, locais para que as pessoas possam se encontrar para fazer um esporte, fazer um piquenique. Isso não tem em Araçatuba. Isso falta em Araçatuba. Muito. Porque assim, talvez, Pedro, a gente que tem uma condição um pouco melhor, você tem até um clube que você vai, né? Você tem isso. A população mais carente, ela depende totalmente da gestão pública. Então você não tem. Onde que se faz esporte em Araçatuba hoje? Pompeu de Toledo? Então, entendeu? É isso que tem. Então o esporte em Araçatuba não mudou nada, além da saúde, nesse sentido. E eu acho que essa seria uma das grandes bandeiras da gestão Flávio Salatino, trazer o esporte mais perto da população. E não é só futebol, né? Skate, beach tênis, que hoje está na moda. É isso, trazer a população tem que ter opções de esporte, né? Nós tivemos que hoje está indo ao ar o programa com o Ney. Sim. Né? Ney é apaixonado no esporte. Sim. E ele é muito crítico a respeito do esporte em Araçatuba. Sim. Talvez fica aí até sugestão, quem sabe seria um grande secretário de esportes na sua gestão, né? Ou uma atividade. O patrimônio histórico de Araçatuba é muito grande. Sim. A gente vê assim que não existe uma visão grande para esse patrimônio histórico. Nós temos, por exemplo, o patrimônio do Torres Homens lá, né? Que foi fundamental para a pecuária no Brasil e tal. Tião Maia e tudo isso. A sua gestão teria um olhar para esse lado, para esse patrimônio, a restauração, a recuperação desse patrimônio, e tem uma visão... Sim. Você viu a estação ferroviária? Então é uma pena, isso eu acho assim. Então eu teria sim, e tentando trazer isso junto com a questão do turismo local. Porque a pessoa, como falamos, né, ela tem que vir para Araçatuba para ter um motivo de conhecer Araçatuba. Então entra a história e entra também as questões que podem agregar. Então assim, tem que ter. Flávio, vamos entrar em detalhe disso para falar o que poderia ser feito. Não. Aí eu traria pessoas com entendimento na área, com certeza. Eu acho que isso faz parte da bagagem, da herança de Araçatuba. E não pode morrer. Uma cidade, uma pessoa que não tem passado, o futuro fica comprometido. Exatamente. Eu me recordo, quando era criança, da tal Táxi Aéreo Araçatuba Limitada e a Praça do Boi, que ditava o preço da carne no Brasil. Em 65 teve um drama muito grande, porque tinha um pecuarista de Araçatuba que tinha 50 mil boi gordo e discutindo com o governo que ele não ia matar boi no preço que o governo queria impor, Sunab naquele tempo. E Araçatuba ditava o preço, ele ganhou a briga com o governo militar na época. Né? O senhor acha que existe possibilidade de recuperar essa força na área da pecuária em Araçatuba? Existe possibilidade de trazer de volta toda essa força empresarial que nós tivemos? Ou o senhor acha que já passou, página virada? Eu acho que o agronegócio é fundamental em Araçatuba, não há dúvida. Hoje a gente vê também que muita agricultura familiar, ela movimenta muita coisa. Muito. Eu acho que tem que ser explorado isso. Até com turismo rural, né? Os bairros rurais que tem a parte histórica. Vamos tomar um café lá, sabe, essas coisas. Eu acho que isso tem que ser explorado. O pessoal que anda de bike. Falar nisso, tem que começar a ter, não sei se esse é o nome, ciclovias para esse pessoal que faz esse pedal, para poder trazer segurança para eles, né? Então, assim, isso tem que ser focado. O agronegócio, eu acho que temos que conversar com o pessoal da área. Porém, eu acho que essas grandes propriedades com boi e tudo isso, eu acho que isso já não é mais o momento para Araçatuba. Porque eu tenho vários amigos da área que me parecem que eles não estão muito contentes com o mercado nesse sentido. Você vê que tem muita gente indo para soja, né, cana-de-açúcar. Então eu acho que é o que o mercado dita no momento. A cana hoje é forte na região. Forte né? na região. Usinas, forte na região. Mudou até a característica um pouco da Quando cidade. você chega de avião em Araçatuba, você vê isso, né? Então você não vê mais os pontinhos brancos tanto, né? Você vê mais o verde da cana, né? Agora, eu acho que isso é mercado. A gente que fala disso de ser liberal, acho que o mercado vai falar, olha, temos que caminhar por esse lado aqui. Aí nós vamos. Só que tem que trazer quem entende do assunto, né? São José do Rio Preto, com a Faculdade de Medicina, atraiu muito o pessoal empreendedor da área médica, né? Sim. O senhor acha que Flávio Salatino conseguiria fazer um trabalho para atrair
esses empresários, esses empreendedores da área médica para a cidade, pensando na medicina como forma industrial? Com certeza. Lembra que eu te falei de não perder a mão de obra que nós estamos formando aqui? Você tem que trazer. Mas pensando também não só na saúde, por exemplo, no hospital regional, ok. Mas eu tenho que pensar em centros que até da iniciativa privada com parceria com a parte pública, para você trazer. Um centro de cardiologia em Araçatuba. Quando eu cheguei aqui, todo mundo falava assim, eu estudei em Rio Preto, tá? Fiz residência lá. Todo mundo falava como Rio Preto, parece que Araçatuba não existia na cardiologia. Nós estamos mudando isso, mas aqui tem que ter um centro de cardiologia, né? Temos que ter um centro em áreas assim. Eu acho que é possível sim. E é o que eu te falei, vai vir o turismo de saúde, né? Turismo de saúde, que nós podemos... Eu lembro quando era criança, vinha gente estudar do Paraguai e vinha fazer estudar aqui. A gente participa de congressos na cardiologia, eu estou falando que é a minha área, com às vezes mais de 5.000 inscritos. Então não é qualquer lugar que consegue, mas você consegue mini congressos, jornadas, que você coloca 300, 400 pessoas em 2, 3 salas. E onde você faria isso em Araçatuba hoje? Tem? Não, só que você tem que atrair um empresário que invista. Você monta um teatro, um anfiteatro, uma sala para reuniões, e a gente, como cidade, como empreendedores, a gente se compromete a trazer para cá. E dá certo. Rio Preto teve um fenômeno empresarial, um empreendedor, um médico, né, colega seu, Dr. Braille, que é famoso. Braille virou referência mundial. Mundial. O senhor acha que Araçatuba conseguiria atrair esse tipo de empresário para cá, com uma gestão de Flávio Salatino? Eu acho que o Braille, assim, você sabe que ele é falecido. O que ele fez foi inovador para a medicina, né? Ele desenvolveu técnica, né? E ele começou a fazer e vender... Tem a empresa dele até hoje, que são próteses cardíacas. O Braille é um caso à parte. Mas eu acho que o olhar do empresário, seja na área de saúde ou qualquer uma, depende do que a cidade oferece para o negócio dele. Então tem que ter um sistema viário, tem que ter um aeroporto funcionando, acolhedor, tem que ter um sistema... Gastronomia em Araçatuba é muito legal. Dá para melhorar? Dá, mas já é bem acolhedor. Hotelaria. Então você tem que criar condições para a pessoa vir para cá. Agora você tendo o grande centro... eu tenho um centro de cardiologia em Araçatuba. Você acha que o cara que mexe com prótese cardíaca não vai querer vir investir aqui? Um exemplo eu estou dando, né? Eu acho que é uma questão é uma cadeia que você começa a criar base e os empresários olham para a gente de uma forma diferente, que hoje não tem isso. Um pinga-fogo com o senhor nesse assunto. Sim. Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, o senhor teria um nome? Não, de bate-pronto não. Até que eu não gosto de falar isso, sabe por quê? Eu falei do Oscar Saito agora, que é um cara que eu admiro muito. Mas porque quando você entra no grupo, muitos nomes vão aparecendo. Mas assim, de bate-pronto não teria não, Pedro. O senhor poderia dizer assim, na Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia, quais seriam as características necessárias para fazer frente a esse desafio da área médica? Ô Pedro, eu tenho um filho de 15 anos. A minha menina de 26, ela está na faculdade de medicina aqui. Então ela já está direcionada. O de 15 não sabe direito o que ele quer, nem tem como, e eu acho até bom porque ele é muito jovem. Você vê que essa meninada, essa molecada, que eles têm uma questão voltada para informática, né? Assim, não precisa nem falar disso. Isso é o futuro, né? Esse é o futuro. Então a gente tem que começar a trazer para cá centros que eu possa formar essa meninada. Você não tem. Então acho que tem que sentar com pessoas entendidas nesse assunto. No caso, esse nome que você falou, de expressão. Teria que ter um conhecimento. Com visão, e eu acho que tem que ser jovem. Não desmerecendo os, né? Mas eu acho que o jovem nessa questão, e aí a gente começar a trazer centro de formação técnica. Eu falo muito isso nas reuniões que eu participo. Tem que ter um olhar agradável do araçatubense ou quem é de fora para ficar aqui, não ir embora, e quem é de fora vir para cá. Nós temos que mudar essa visão. E eu acho que, lembra que você falou agora, é o virar ali, é o momento da mudança política. Eu acho que nós estamos nessa fase. E depende da gente. Eu acredito nisso. Tudo evolui, né? E eu vou pedir para a produção colocar um relógio aqui para nós começarmos a medir o tempo, né? A gente tem muito tempo ainda. Então tá, podemos dar uma chacoalhada na roseira aqui, viu? Vamos embora. Estou à disposição. Flávio Salatino, quem é o grande adversário na política hoje, na sua candidatura a prefeito? Quem seria o seu grande adversário? Dr. Fornari? Não, eu acho que o grande adversário, seja meu ou dos outros candidatos, é o candidato que a máquina colocar a mão. Eu acho que isso é tradição política, não é? É. Eu não sei quem é o candidato que o prefeito vai
O senhor não acha que indicar. o dilador, na verdade, não está pensando em fazer sucessor? Ele vai fazer Não vista sei. grossa? Eu não converso com o dilador deixar- mais, né? Eu não tenho amizade pessoal com ele. Mas eu acredito, assim, olhando a forma como ele é de política, eu acho que ele vai colocar alguém. É. Ele é um bicho político, né? Um ser político. E como bom mineiro, bom político, ele tem jogo de cintura, a gente observa. Sim. Tem uma visão política para o momento que Araçatuba viveu. Eu acho que ele marcou o seu momento histórico. Sim. Mas Araçatuba a gente vê que ela vem defasada na política há muitos anos, ela vem perdendo espaço na política, perdendo espaço, enfrentando dificuldades que você só consegue medir, né, Salatina, a política depois que passou. Sim. No Como é momento que você não tem como jeito. medir. Se depois você falou, puxa, podia ter feito diferente, É. poderia ter sido diferente. Você acredita que o Dr. Flávio acredita que o dilador tem um grande arrependimento na política? Eu acho que o grande arrependimento dele é de não ter feito um sucessor agora. Porque eu acho que, assim, isso é só opinião, tá? Porque eu não participo de reuniões dele, né? Não sou do grupo dele. Naturalmente seria a Edna. Não é? Sim. Mas sim. eles não fizeram para isso acontecer. Não me pergunta por quê, porque eu não sei disso. Mesmo estando lá com a Edna no partido, agora republicanos, eu não sei. E essa é a questão particular dela. O problema do dilador, isso eu falo abertamente, e falava quando eu era vereador, ele é centralizador. Flávio Salatino pensa em fazer o sucessor, sendo prefeito, estando prefeito, trabalharia um Não sucessor? pensaria nisso, Pedro. Eu acho que, voltando a falar o que eu te falei, ideia de grupo, de repente, assim... O grupo é que vai trabalhar. O grupo, de repente, Flávio, ó, você foi legal, você tá bem, mas no segundo mandato nós vamos partir para cá. É isso, é grupo. Porque, assim, quando você... E o senhor aceitaria o grupo apontando, mesmo que fosse uma pessoa que o senhor não concordasse? O senhor apoiaria? Mas se eu estou num grupo, eu não tenho conivência com todos os pensamentos. Assim, não é concordância em tudo, mas a linha de pensamento, entendeu? Então o Flávio Salatino é um pragmático. Eu sou. Sabe por quê? Imagina eu num grupo falando que eu só aceito as coisas do meu jeito. Então eu não sou de grupo. Então eu acredito que eu gosto de pontos. Você quer ver? Ilan. A gente não troca ideia no Ilan, a gente conversa no Ilan de questões, eu às vezes ouço o Rodrigo, eu não concordo com ele me ouve, não concordo com... Falando até de política. E a gente se soma. Então eu acredito que a política num grupo, e é isso que eu espero dos republicanos, até agora está caminhando para isso, é que nós tenhamos o melhor para a cidade. Ah, eu não concordo que faça isso com a educação, aí o outro, aí a maioria... Então a gente vai entrar no consenso. Quando você tem um ideal, um objetivo maior... essas picuinhas, essas coisas menores, ela perde sentido. Quem que o senhor acredita que está fora do Ilan que deveria estar no Ilan hoje? Sua visão a respeito do liberalismo. Qual é uma pessoa que faz falta no Ilan hoje? Rapaz. Um cara atuante na cidade que fala, puxa, fulano podia estar dentro do Ilan, que ele faria a diferença. Porque a gente vê que é uma luta sem trégua, né? O pessoal está na trincheira lutando, sim. lutando. E a nossa cultura foi trabalhada há muitos anos para as pessoas não serem liberais, serem escravas. Sim. Então nós estamos lutando contra isso. Às vezes até com a gente mesmo, Eu fui criado, doutor Flávio, muito liberal. Acho que liberal até demais. Tá. Por cultura familiar e tudo. Mas ao longo do tempo você vai pegando costume, você vai se envolvendo e começa a ter uma visão. E... eu acho que existem grupos hoje que estão distantes do Ilan, em Araçatuba, empresários, né? E o Ilan defende muito a vida ainda do empresário. Sim. Então eu acho que faz falta. Hoje, por exemplo, o maior libertário que nós teríamos em Araçatuba seria o Tchau Maia. Sim. Seria um grande né, lutador. Quem que o senhor acha que está fora? Que fulano devia estar? Eu ia tentar de falar assim, ó, de verdade, eu acho que o Carlos Hernandes tem que vir para o Ilan. É um baita do empresário, empreendedor. Eu gosto do Hernandes nesse sentido. Sim. Não sei falar muito dos negócios dele. E eu acredito que o agro tem que começar a enxergar no Ilan, nós temos que ter lá bom nesse sentido, nesse caminho. Porque eu acho importante. Agora, dar um nome do agro, não sei. O agro ele tem uma grande representante em Araçatuba que ela direciona. Né? O DR praticamente nasceu aqui. Exatamente. Foi muito forte. Então, assim, eu acho que tem que chamar o agro para conversar nesse sentido, assim, para que eles entendam o que o Ilan significa, porque a força do agro política, que no todo o contexto que representa, não podemos, né? Eu acho que Araçatuba tem esse dever de respeito ao agro. Acho que não há dúvida disso. Na verdade, o Brasil, né? O Brasil.
30% Nós do nosso... dependemos muito do agro. Nós dependemos do agro. E temos que tirar proveito disso, né, para poder a gente se alavancar nesse sentido. Né? Nós temos o que muitos países gostariam de ter. Exatamente. E Araçatuba é liderança. E nós deixamos que as outras pessoas lá de fora, de países, comecem a colocar isso de uma forma pejorativa. Né? Ao contrário, nós alimentamos o mundo. Né? Nós assistimos a aula do Cabreira, ele veio aqui, né, a convite do ILAM, ele é membro do ILAM. Ele colocando os números, claro que eu não sei agora, o quanto a gente representa em cada milho, soja, açúcar, álcool. O Brasil domina o mundo nesse sentido. E por que não aproveitar disso, né, no sentido bom da coisa? Existem setores que querem até limitar essa atuação nossa, né, porque perde o domínio político. Nós temos essa aula do Cabreira gravada, né, no ILAM. No ILAM. E lá ele dá a experiência dele como político que ele foi, o quanto a classe política barra isso. Por questões de interesses que as pessoas às vezes colocam lá um político tal para defender outros interesses. O senhor que passou por várias denominações partidárias, o senhor acha que um partido liberal como o menino que é do ILAM aí, o advogado, o jovem advogado, acho que vai ser candidato a vereador, Felipe Luiz, ele falou sobre um partido liberal. O senhor acha que existe espaço para isso? Seria interessante um partido liberal? Eu acho que é uma tendência natural. Vai acontecer. Que a gente que defenda isso. É claro que eu acho que não é para um futuro tão próximo, tá? Mas eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso. Talvez aglutine outras denominações partidárias, acaba aglutinando sobre a bandeira liberal. É importante quem nos ouve, claro que a maioria somos aqui liberais e sabemos a denominação, o que significa, mas aquela pessoa que vai assistir esse vídeo e que não tem muito conhecimento, porque vai acontecer, que o liberal que nós estamos falando é liberdade econômica. Quer dizer, né, essa ideia de menos Estado, mais o cidadão, máquina enxuta, porque é fantástico nas experiências que nós vemos pelo mundo, não é? Como isso funciona. É fantástico isso. E só não enxerga quem não quer, né, Pedro? O senhor acredita no sucesso do presidente argentino, o Milei, na bandeira liberal? Dele, eu acredito, mas vai assim, né? Com todo respeito, vai apanhar muito, né? Porque o sistema já vem daquela forma. Mas nós precisamos de alguém. É a virada da chave ali, a virada da... E eu acho que o Milei está assinando. E falo mais, hein? Até a gente conversa isso no grupo do ILAM, que o Milei vai ser vai ecoar isso para toda a América Latina, América do Sul, porque a gente precisa tomar outros rumos, né? No nosso país, né? É interessante, né? Porque nós vimos numa direção, a eleição deu do Bolsonaro, né? Mudou tudo, conseguimos enxergar coisa que nós não enxergávamos. Exatamente. Né? E aí agora aparece o Milei, parece que Deus está conspirando nas entrelinhas para, pelo menos para nós enxergarmos para onde a gente estava indo, né? Aproveitando já que você deu a oportunidade, eu gosto muito de falar de Deus, Deus cuida da gente. A gente só tem que dar a possibilidade dele nos direcionar. E eu vejo que, vamos falar de Araçatuba, e o Brasil também serve o que eu vou falar, a gente tem que ter essa oportunidade de colocar pessoas no parlamento, na Câmara e na Prefeitura, pessoas voltadas com esse foco. Então, liberdade econômica, família, é uma coisa que a gente prima muito. Eu sou evangélico, defendo isso, assim. Falar do tema aborto, claro que não é uma coisa municipal, mas temos que discutir isso. Então, nós temos que trazer para a nossa realidade. Nós estamos perdendo valores. E uma cidade, um município, uma entidade sem valores, ela se perde. Falando nesse sentido, que até ficou um pouco fora da nossa conversa, nossa entrevista aqui, Araçatuba tem uma história na área social muito forte. Tem o Ritinha Prates, né? Tem todo um trabalho. Na década de 60, o Centro Espírita Bezerra de Menezes tinha as Irmãs Protete lá. Elas tinham indo ali onde é hoje a Unimed ali, aquela praça ali, na Rua Baguaçu, ali tinha um lar de crianças. Chegou a ter 400 crianças. Birigui nós tivemos o Felício Lucchini. E de uns anos para cá, vem acabando essas entidades que cuidam Nós vemos muita gente na rua, pessoal drogado na rua. Passa essa impressão de que as pessoas estão abandonadas. A parte social, por algum motivo, foi abandonada. Como é que o senhor vê a sua atuação como prefeito no setor social? A comunidade evangélica tem um trabalho hoje muito forte. O senhor, como evangélico, como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que esse aumento desse pessoal sem assistência se deve à falta de possibilidade de doações, por perda de capacidade de renda das pessoas, eu acredito nisso.
principalmente, não vou falar entidade por entidade, eu falo no geral. No geral. E o não apoio do governo, né? Então, a destinação de emendas para aquelas entidades que merecem emendas e tudo mais. E vamos voltar a falar aqui de falta de um representante regional ou local que possa destinar emendas para isso. Na nossa campanha para deputado, nós percorremos as entidades, é assustadora a falta de possibilidade. Eles choramingam, vão lá em Brasília, em São Paulo, e pedir pelo amor de Deus. Não tem sentido. Porque quando você vai ali conhecer o trabalho deles, você se emociona, você entende o porquê. Na área social, e aqui voltando a falar um pouquinho de grupo, a Edna fala muito bem disso, não tive uma conversa com ela nesse momento. Eu enxergo muito bem nesse sentido e acho que não tem como virar as costas para isso. Não tem como virar as costas para isso. A gente percebe que se a gente virar as costas para esse problema, é como se você estivesse colocando o tapete em cima da sujeira. Não pode. Não pode. Temos que encarar isso de frente. Trazer pessoas que tenham conhecimento na área para poder ver a melhor saída. Só que eu não gosto, Pedro, até com pensamento liberal, né? Você ajuda. Vamos pensar assim numa pessoa desempregada, o momento dele, mas não é que ele fica totalmente dependente daquilo. Não. Diferente de um problema de saúde crônico, não é? De uma questão psiquiátrica sem cura, aí você depende disso. Hoje, o espectro autista, ele requer de um debate amplo da sociedade. Cadê esse debate? Não tem. Não tem esse debate. E tem muito, tá aumentando o número de casos de autismo. Na verdade, sempre teve, não tinha diagnóstico, né? Você concorda? Então o diagnóstico melhorou, só que se você... Grande coisa fazer o diagnóstico, né? Aquela família sofre, e sofre muito. Nós conhecemos pessoas daqui, inclusive representantes das mães autistas, né? Mas não tem amparo do poder público. Brincando com o senhor, até a bipolaridade deveria ser melhor estudada e analisada, porque tem muito bipolar aí que está virando político. Muitos, né? muitos. E aí nós vemos essa situação Muitos. toda que a gente vê dentro das câmaras municipais. Exatamente. E tudo. Que é uma coisa séria. A gente brinca, mas é uma coisa séria. E o Pinga-Fogo, a finalidade dele é provocar, né? E a gente... provocar discussão e trazer esse assunto à Só falando sobre essa questão do autista, do espectro autista, não é? Você tem que chamar quem para conversar inicialmente? Quem vive isso na pele? As mães. As mães. A família. Onde está a dificuldade? Não sei se o senhor sabe, em Penápolis não, em Bilac, tem um grupo de mães de autista muito organizado, muito forte. E é de uma entidade evangélica que organizou lá. Eles usam até as O dependências. pessoal aqui está bem organizado. Convite o senhor ir lá. O pessoal está bem organizado, mas o que falta na conversa que nós tivemos na última eleição, na última campanha? Exatamente falta esse amparo do poder público. Ou elas querem assim, ouçam o que a gente tem para trazer. Aí vem uma lei lá que fala que todo aluno na sala de aula tem que ter um professor assistente, correto? Isso acontece? Não acontece. Então não é lei por si só. É mudar toda uma engrenagem que faça com que isso melhore. O senhor acha que a gestão municipal ela falta nessa área? Eu não posso te falar em percentual, mas assim, quando você conversa com as mães, você vê que está faltando. Está faltando. Nós temos um número grande de autistas hoje fora das salas de aula. Como é que o senhor enxerga? Muitos fora da sala de aula e às vezes aqueles que estão lá mal assistidos, vamos dizer assim. O autismo, existe possibilidade de recuperação, doutor? Você tem controle, não cura, né? Você não cura, mas você controla, você insere ele na sociedade como um todo, familiar e sociedade como um todo, e essa pessoa vai ter uma vida normal, como todo. E é assim que tem que ser encarado. Claro que tem vários espectros, né? Mas assim, tem que ser olhado. Falamos agora da assistência social. Entramos nesse assunto porque são assuntos que doem, mas para quem? Para quem sente. Quem não sente, parece que finge que não está acontecendo nada. Tem que ser sentado, tem que trazer à tona isso. Temos que conversar sobre isso. O senhor sabe, até interessante isso aí. Tem um empresário aqui de Araçatuba que tem vínculo forte com a África, trabalha na África, e ele trouxe uma criança de lá autista para cá. Ele e a família recuperou esse autista aqui. Esse rapaz foi para a África do Sul, se formou em engenheiro, né? E aí eu não tinha conhecimento do assunto, do tema. Aí conversando com ele, falou, não, Pedro, tem jeito de recuperar sim, depende do grau e tal. Recupera. E o senhor acha que na sua gestão, o senhor acredita que na sua gestão o senhor vai conseguir fazer um trabalho importante para o setor dos autistas, para esse setor social da cidade? Com certeza. Primeira coisa é se chamar para conversar.
aglutinar os empresários para ajudar. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu acho que só o poder público, inicialmente, como a gente entende que o Estado funciona, Estado eu falo desde de federal e estadual. Então você não consegue, talvez, fazer isso assim, de bate-pronto, que demanda muitos ajustes de emendas e dinheiro. Mas quando você traz isso, eu tenho certeza que a sociedade se mobiliza. É um problema nosso. Vamos cuidar da nossa cidade, das nossas crianças. Vamos inserir essas crianças, essas pessoas para uma vida normal. Quem não conhece e acha que a gente está exagerando, eu convido. Não é que seja interessante do ponto de vista emocional, não é. É triste. Mas vai conhecer essas entidades. Você fica assustado. Agora, aquelas que são bem estruturadas, que passam dificuldade financeira tremenda, faz rifa, não é? Faz rifa para vender a pizza, para fazer a festa junina. Caramba! Ficam fazendo O que nós estamos fazendo enquanto sociedade? Né? É. Não tem como colocar panos quentes aí, né? Temos que trazer isso à tona. Então, na sua gestão, a Secretaria de Desenvolvimento e Tecnologia é fundamental, como a social também. O senhor tem uma visão que a Secretaria Social ela é muito importante. O QI do autista ele é maior, ele é alto, ele é acima da média. Você junta, de repente, assistência social, saúde, ciência, tecnologia, inovação, você unia, você cria centros aqui para aproveitar, entre aspas, essa mão de obra. Sendo um centro médico, né? Caramba, de repente você está criando aparelhos, equipamentos da área médica, ou seja, o que for, aqui em Araçatuba. Aí o empresário começa a enxergar, começa a investir, você amplia isso. Isso é gestão voltada para a sociedade. Não é gestão voltada para um planejamento político. Eu quero me candidatar a isso para me tornar aquilo e chegar lá não sei aonde. Não. Por isso que eu te falei grupo. E se em algum momento eu sentir que o grupo não caminha dessa forma, eu saio fora. Mas a minha ideia é essa. A minha ideia de grupo é essa. Doutor Flávio, a busca de recursos para tudo isso. Voltando ao tema político. Sim. Você acha que Araçatuba está maduro o suficiente para dar um suporte que sua gestão precisaria nesse caso? Porque a gente percebe que a sua visão das necessidades da cidade é muito grande e os empresários e a classe política hoje têm maturidade para saber da importância da busca de recursos, da atração de recursos para a cidade? A parceria público-privada ela é fundamental, até porque a distribuição de recursos não é legal. A nível Brasil não é. Mas assim, existe o recurso para isso. Nem tudo compete ao município, nesse espectro que eu te falei. Nem tudo. Aí você tem que buscar lá, por enquanto tem que ir lá pedir para o deputado lá, né? Nos atender. Ficar de chapéu na mão. Até que a gente consiga colocar o nosso deputado lá e ele saiba o que a gente está falando. E eu vejo assim, eu me coloco na posição. Eu, como um autônomo, se alguém me pede uma doação, o que eu faço? Eu vou analisar aquela entidade, se ela é merecedora daquilo. Eu faço assim. Então, se o empresário enxerga segurança, ele vai investir. Eu não acredito, até sob o meu olhar cristão, que uma pessoa não consiga dar um pouco do que ele tem para poder melhorar a vida dessas pessoas que precisam muito. Por isso que eu te falei. Uma ajuda de cesta básica vai até um certo ponto, mas o que a gente precisa é encarar os problemas reais, assim, e talvez mais emblemáticos que a Araçatuba tem. Tem que ter um olhar diferente nesse sentido. E assim, essa é a minha ideia, que eu tento trazer para as pessoas, né? Não adianta, Pedro, você olhar para trás, vamos supor, eleito prefeito, você olha para trás, seus 4 anos, você fez asfalto, poxa, você mudou a realidade das pessoas. Talvez ali onde passou o asfaltinho na frente da casa da pessoa. Ok, importante, sim. Isso é tudo? Não é. Não é. As pessoas estão aflitas por saúde. E esse tipo de assistência. Entendido, hein? Ilanistas. Quando a gente fala assistência social, não vai já olhar e falar assim, isso daí é demagogia. Não, é isso que a gente está falando. É abordar a necessidade das pessoas. Não dá para virar as costas para isso. Você sabe o que eu estou te falando. Não pode. Até a classe empresarial, ela precisa ter um suporte social, porque como é que, sem uma creche, se é privatizado ou não, como é que é. Mas tem que ter uma política voltada para isso aí. Com certeza. E a classe política nossa hoje, ela, na maioria dela, acho que 99%, ela é omissa sobre isso aí. Hoje vem o empresário como maus olhos. Nós corremos o risco em Araçatuba de ter um prefeito liberal, de ter um Milei dentro da prefeitura com Flávio Salatino ou não? O Milei não posso falar assim dele, que eu gosto dele, né? Tem um lado bom, mas assim, o liberal meu, eu ia comparar com o Rodrigo.
Ele deve estar dando risada quando ele ouvir isso. É assim, é um moderado no sentido de tentar ouvir as pessoas. Eu adoro ouvir as pessoas. Sabe onde eu aprendi a ouvir as pessoas? Eu aprendi a ouvir as pessoas na minha profissão. As pessoas te trazem, muitas vezes, o diagnóstico pronto. E você só elabora e trata. Então, a minha ideia na política é ouvir as pessoas. Porque a aflição delas é que vai fazer com que você canalize o seu trabalho, os seus recursos e tudo isso para poder resolver. Não adianta eu querer fazer uma coisa porque eu acho bonita. Ou porque eu acho que é o melhor para a cidade. Ou porque vai ficar meu nome na avenida tal. A placa tal lá. Negativo. Minha visão não é essa. Por que a opção por medicina, Flávio Salatino? Ô Pedro, é até engraçado. Eu não sei te falar. Eu cheguei nos meus 17 anos. Na verdade não chamava ensino médio. Era colegial. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu gosto muito de matemática. Quais as escolas que o senhor estudou aqui? Era Araçatuba, Cristiano Olsen. Da primeira ou 8ª série, vou falar da minha época, né? Sei. Aí depois, o IE, que as minhas irmãs, que são mais velhas que eu, estudaram, já estava declinando. E é uma pena, hein? O IE era referência. Escola estadual de referência. Olha que nós estamos perdendo, gente. Olha quantas coisas a gente tem que conversar que a gente vem perdendo enquanto contribuintes, né? Aí eu fui pro Objetivo à época, que era do Chain, que agora virou SEB, né? E fiz os 3 anos lá e depois eu não sabia o que fazer. Assim, de verdade. Aí eu fui falar com a minha mãe, né? Lógico, né? Vou me aconselhar com a minha mãe, né? Certo. Aí toda mãe, no caso, ela falou assim, eu queria ter um filho médico, eu acho que é uma área bonita. Aquela visão dela de quem não sabia nada do assunto. Minha mãe era costureira. Aí eu comecei a abrir os olhos, ler um pouco a respeito e fui prestar. De imediato não passei e fiz 2 anos de cursinho. E aí eu tive uma grande bênção na minha vida, que foi um tio meu que pôde, digamos assim, arcar com o meu estudo, porque eu fiz escola particular. Imprudente. Então esse tio, imprudente. Paulo Batistella, saudoso Paulo Batistella, ele foi ele fez com que eu chegasse aqui onde eu estou hoje. Aí eu me formei e fiz 1 ano de exército, a pedido de convênio. Foi uma boa experiência o exército? Foi excelente. Sabe o que eu aprendi no exército? Eu acho assim, que se o mundo fosse assim, se o brasileiro fosse... Hierarquia. E respeitar as pessoas. Ouçam os mais velhos. Ouçam o experiente, né? Na verdade, no exército não fala mais velho, tá? Ouça o mais antigo. Por quê? Porque ele já passou por aquilo. E aí, depois, eu fui convocado assim, porque a faculdade, ela tinha que mandar os homens obrigatoriamente, a minha faculdade, a se apresentar. E eu fui escolhido para ir. A princípio eu não gostei. Eu fui para Niuaque, Mato Grosso do Sul. Uma cidade pequenininha. Bolsonaro serviu lá. Esteve lá. Não, ele serviu lá. Artilharia. E aí fiquei 1 ano, de lá eu fui para Rio Preto fazer residência em cardiologia e de lá vim para cá. Se não me engano, um dos filhos dele também esteve lá. Eu acho que sim. Gostou de Niuaque? Não, Niuaque, se você conhecer, você não volta. Você não volta. Eu tenho foto, até estava mexendo onde minhas fotos com meu filho de lá. Não, eu não sei hoje como é que tá, mas é uma cidade assim, né? Mas a experiência foi meu primeiro salário como médico. Foi vindo do exército. E o Flávio Salatino, político, já fez a diferença em Araçatuba? Como é que o senhor enxerga isso? É difícil a gente falar da gente, né? Mas o senhor acha que... Eu acredito que o senhor sim. tinha objetivos, né? Falou, eu não atingi meus objetivos todos na política, até porque eu não fui do executivo, né? Eu não fui do executivo. E quem executa é o executivo, não é? Prefeito e tal. Agora, muitos planos eu consegui alcançar, muitas coisas aprendi que dá para melhorar e que a participação. Eu acho que vou falar de novo, esse espírito de grupo que me move para a gente poder melhorar. Eu não sei tudo, nem em medicina. Quem sou eu? Quem sou eu para falar tudo em medicina? Eu sei um pouquinho de cardiologia, não é isso? Então, acho que a gente tem que agregar experiências, aprendizados, ter a dignidade e a humildade de ouvir as pessoas. Eu tenho certeza que, uma vez eleito, vamos montar a Secretaria de Saúde. Vou chamar o máximo número de médicos que eu tenho para dar opinião. O secretário de saúde vai ser quem? Não sei. O senhor acha que nessa classe médica vai ter consenso? Consenso não. Ou vai surgir uns 10 secretários de saúde? Eu acho que vão surgir, mas consenso não existe. Eu acho que consenso não é inteligente, né? A gente tem essa máxima. Mas eu acho que você começa a ter convergência. Então eu falo assim, poxa, nós estamos lá, o Flávio é o nosso prefeito, ele está abrindo oportunidade para nós médicos darmos... Vai achar a direção. Poxa,
Era a Vai coisa que eu encontrar mais a queria, direção. Pedro, quando eu era vereador. Nós montamos alguns planos de mudança, de sugestões para o prefeito e a secretária, que é a mesma de hoje, de saúde, estou falando, nem ouviram a gente. Foi uma das coisas que às vezes me desmotivou naquela questão. Mas assim, e é isso que me traz como energia para me motivar a seguir em frente e tentar as mudanças. Estamos aqui com o Flávio Salatino, né? Temos tempo ainda? É. Programa de 1 hora e 30 minutos. Se deixar, nós vamos fazer 2 horas de programa aqui. Então, eu quero agradecer, Flávio Salatino, que o senhor passe a sua mensagem, né? Muita gente está ansioso, o senhor como liberal, né? E a responsabilidade é grande, porque o grupo liberal está de olho no que o senhor vai falar, né? E nós temos a esperança que a nossa região tenha um desenvolvimento, uma nova visão. Nós temos caminhado nos últimos anos para a região, daqui a pouco nós estamos perdendo para o Vale do Ribeira, né? Se já não estivermos, não sei, politicamente talvez estejamos. Então nós gostaríamos muito de ouvir a sua mensagem. Eu quero agradecer a todos os que nos acompanham, o pessoal que está gostando do Pinga Fogo. O Pinga Fogo vem com muita novidade. Essa fase do banho-maria do Pinga Fogo, ela está passando. Nós vamos começar a entrar na fase política aí e o Pinga Fogo vai pegar fogo. À vontade, Flávio Salatino. Pedro, primeiro agradecer a oportunidade. É um prazer falar de política e falar de tudo que a gente pensa. As pessoas têm que conhecer realmente política para poder escolher, né, o seu candidato. E mesmo que eu não sei qual é o meu futuro político para essas eleições, importante entender que eu fui para um grupo, eu vou bater essa tecla, que está interessado e motivado a fazer uma política diferente. Uma política de grupo, que sabe ouvir, que agrega, que não tem planos pessoais. Essa é a ideia. Agora, sim, dentro das possibilidades do grupo, qual é a intenção do Flávio? Prefeito, sim. E dentro dessa possibilidade, se eleito for, trabalhar fortemente na questão saúde, assistência social, bem entendido, olhar a saúde nesse sentido, além de tudo mais que a assistência social traz, e que vejam a íntegra do que a gente falou, para não falar Flávio, né, deturpando o que eu estou falando. E que a gente possa trazer emprego e renda para as pessoas de Araçatuba. Nós, como os liberais, é isso que a gente quer. Enxugar a máquina pública, diminuição de cargos comissionados da prefeitura, uma relação harmoniosa com a Câmara, mas sem depender de bancada, né? As minhas ações como prefeito vão ser julgadas por uma Câmara independente, com certeza. Essa é a visão do Flávio Salatino. E que logo, em breve, a gente vai poder ter novidades já de direcionamento de grupo, não é? Quem é o candidato, quem é o vice, quem é a chapa de vereadores, qual toda essa... Nós estamos, por enquanto, aglutinando aí. Então, é uma honra estar aqui, Pedro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tivemos hoje com o Flávio Salatino, pré-candidato a prefeito pelo Republicanos. Republicanos hoje chapa quente, está pegando fogo, cheio de candidato. Uma visão dos bastidores da política araçatubense com influência na nossa região. Obrigado, até a próxima segunda-feira.